Então, basicamente, vocês pediram dicas sobre a questão 2 e questão 5. Vou pegar o enunciado delas aqui. A questão 2, ela pede o seguinte: mostre que a superfície cônica, cuja geratriz é uma parábola que tem a equação aí no plano z igual a 2, é um cone elíptico. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que vocês devem dar uma olhada é na proposição 6.2/A do livro. A gente vai abrir ela aqui agora. Deixa eu ver. Reginaldo. Proposição 6.2/A. Ó, é aqui na área de superfícies cônicas. Então, a questão envolve esse tipo de superfície, a gente tem que dar uma olhada nelas, tá? Deixa eu ver aqui. E ele diz basicamente o seguinte: o que seria essa superfície cônica? Você tem um vértice, tem uma reta diretriz, e aí a partir dela você forma uma superfície cônica. A proposição 6.2/A diz o seguinte: se a curva diretriz está no plano de z igual a c, com a equação desse plano dada dessa forma, e o vértice está na origem, então a equação da superfície cônica vai ser essa. Então vou copiar isso aqui e botar lá. Pronto. E é justamente isso que acontece. Eu estou no plano z igual a 2, então nesse caso aqui eu tenho c igual a 2, e eu tenho essa equação aqui ó, da curva diretriz. Está aqui a minha equação. Aí diz que a equação da minha cônica vai ser essa. Ou seja, o que, é que ele está falando? Onde tem o x, eu devo escrever cx dividido para z. Onde tem o y, eu devo escrever cy dividido para z. Então, se eu tinha y ao quadrado igual a 4x, eu tenho c igual a 2, a equação vai ficar cy dividido para z ao quadrado igual a 4 vezes, no lugar do x, eu coloco cx dividido para z. E o c aqui é igual a 2. Então fica 4y ao quadrado dividido para z ao quadrado é igual a 4 vezes 2, que é 8x, dividido para z. Um desses z aqui pode cancelar com z ao quadrado. E aí, esse 4 aqui pode cancelar com 8, ficando apenas 2. E aqui fica que y ao quadrado é igual a 2xy. Então, eu vou encontrar essa equação. A partir dessa equação, eu devo identificar. Aí, eu tenho que ir para a teoria de identificação de quádrica. A teoria de identificação de quádrica, onde se encontra, tá aqui, ó. Vou baixar. Basicamente, a parte fundamental é o teorema que vem a seguir, que é o teorema 7. Deixa eu ver o número. 7.3.
que basicamente você tem uma quádrica da seguinte forma: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado. Aí depois aqui aparecem os termos mistos, que é dxy mais xe mais f yz, e depois aparecem os termos solo, A, B, C, D, E, F, G, X, HY e Z mais J é igual a zero. Essa daqui é uma equação geral. É o que está escrito aqui, ó, a equação geral. Nosso objetivo é sumir com os termos mistos. Ou seja, a gente quer reescrever ela dessa forma aqui. Para poder reescrever ela dessa forma, a gente tem que seguir dois passos. Primeiro é lembrar que a A', B' e C' são autovalores, que esse daqui é um termo de álgebra linear, mas eu vou escrever em termos elementares, de A. Quem é A? A é uma matriz em que na diagonal aparecem os termos que estão multiplicando x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Aí depois aparece as que estão multiplicando os termos mistos, que é tipo d sobre 2, ela é simétrica, tá? E sobre 2, E sobre 2, e F sobre 2, e F sobre 2. É basicamente isso aqui, tá? Tá meio estranho aqui, mas essa é a matriz A. O que é que significa que são autovalores dessa matriz A? Ou seja, significa que são raízes do polinômio det de A menos lambda A. Tá. Depois que vocês fazem isso, como é que eu vou encontrar o termo G', H', Y', que está multiplicando X', Y' e Z'? É basicamente o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que encontrar uma matriz Q, cujas colunas delas são o 1, o 2, o 3, de modo que o 1 seja unitário, ou seja, tenha norma igual a 1, e é um autovetor de A'. Ou seja, ele satisfaz a seguinte equação. O 2 também é unitário e é um autovetor de B'. E, finalmente, o 3 é definido como produto vetorial de o 1 e o 2. A partir do momento que com essa matriz Q, eu defino K' como sendo a matriz K multiplicada por Q, e que K seria os termos G, HI, e K' vai ser os termos G', H' e Y', que são os que estão multiplicando X', Y' e Z'. Menos. Basicamente, isso, né, é a identificação de quádrica. Vai aparecer uma quádrica de modo bem mais simples, e a partir dela você vai conseguir deduzir que é um cone elíptico. Só para não perder o momento, posso perguntar um negocinho rapidão? Alô? Tá me escutando? Se eu não me engano, a equação vai virar algo do tipo z' ao quadrado é igual a x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso daqui é a equação de cone elíptico. Tá? Então, basicamente, a questão 2 é isso. Alguma dúvida? Acho que Vitória levantou a mão. Eu vou dar uma lida aqui no que vocês escreveram, só um segundo. Então,
Nessa questão, eu também achei confuso a parte do vértice. Eu admiti que o vértice está na origem. Aí, tipo, pelos professores, os governos estavam na origem, é porque não fala nada, daí eu não consegui terminar. E a origem, ela tá nessa parábola, não tá? Aí não tem como o vértice ser a origem. É, meu som tá ligado. Mas eu não tô. Vocês estão conseguindo falar? Eu não sei, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tava falando, você tá me ouvindo agora? Eu não tô conseguindo te ouvir, Vitória. Deixa eu aumentar o meu volume, só um segundo. Você pode repetir de novo, por favor? Tá me ouvindo? Ah, eu sou muito jumento. Ó, a primeira pergunta. Vocês estavam conseguindo me ouvir? Sim, tranquilo. Sim, tá, pelo menos. O que aconteceu? Eu vou explicar aqui para vocês. Desculpa aqui. Aconteceu algo horrível. Não sei se minha câmera já ligou, mas meu fone de ouvido estava aqui do lado da minha mesa, conectado ao notebook, vocês falando esse tempo todo e eu sem conseguir ouvir. Então, nossa, desculpa aí por isso. Tranquilo então. Ah, mas, ó, o que eu entendi da questão quando eu li do enunciado é que tinha que admitir que o vértice da minha superfície está na origem. Se vocês quiserem, eu posso dar uma desenhada aqui no GeoGebra, não sei se fica melhor, eu vou ver aqui se eu consigo desenhar, só um segundo. Enos, só uma dúvida rápida, Tá, essa pode falar. parte ali que eu fiquei com dúvida. Quando eu calculo os autovalores, eu vou achar, por exemplo, alguns casos eu vou ter uma raiz dupla e uma raiz, tipo, perdida. Tem alguma ordem que eu Uhum. vou colocar? Por exemplo, a linha vai ser tal autovalor, tipo, qualquer autovalor pode ser o que eu quiser, por exemplo. Eu fiquei. Não, você escolhe a ordem, só que é canônico escolher primeiro os repetidos. Porque, basicamente, ó, se aparece um alto valor repetido, imagine, 0 e o 0, a raiz dupla. Sim, O que é sim. que você faz? Se o alto espaço, ou seja, se os vetores que você encontrar são ortogonais, você mantém eles. Se não for, você usa o processo de Gram-Schmidt, que é basicamente uma projeção para encontrar um que seja ortogonal. É basicamente isso. Aí é comum no livro escolherem primeiro os que são repetidos, mas não tem importância, não. Tipo, é algo irrelevante. Entendi. Então vai dar certo do mesmo jeito, né? Tipo, eu vou achar uma equação da maneira que eu quero. Igual Vai dar certo. nesse Tá. daí, se eu não me engano, no É, exercício, ó, ó, eu, por, eu por achei. exemplo, por exemplo, uma analogia em rotação de cônica, eventual, você poderia escolher diferente qual autovetor você pegava primeiro, e dependendo da escolha, eventualmente poderia ter uma rotação para a direita ou para a esquerda. Só que no final a gente consegue identificar a cônica, mesmo que apareça uma equação distinta, sabe? O processo de identificação continua igual. Uma outra dúvida, tipo, dependendo do processo em que eu uso, assim, eu posso gerar uma equação de uma cônica diferente. Por exemplo, eu fiz o primeiro Pode. processo, aí eu. Na questão escolhida da lista passada, era alguma coisa tipo y ao quadrado igual a 8x, mas outros alunos encontraram x ao quadrado igual a 8y, que a pessoa pode rotacionar 45 graus para a direita ou para a esquerda, mas em qualquer caso dá para identificar o que era. Então, mas nesse processo, por exemplo, das quádricas agora, na questão 1, por exemplo, eu fui desenvolvendo e eu achei, por exemplo, eu joguei primeiro a equação no GeoGebra, a equação geral. Aí eu fiz o primeiro Uhum. processo e eu achei uma equação que seria diferente, seria outra cônica, outra quádrica. Faria sentido isso ou quer dizer que eu errei? Se aparecerem quádricas distintas, no sentido de que é um tipo de quádrica distinta da outra, aí tem um erro em alguma das operações, né? Então, aqui, se eu não me engano, uma é um cone, eu não lembro se é cone hiperbólico.
eu não lembro qual que é, mas uma deu uma parábola e o outro deu um cone. Então, tipo, Você não pode dar isso, né? está falando da Ó, na questão um? verdade, é um Na questão 1. cone ali. Tipo, Isso, você está isso. falando da. Ah, Ah, questão um, pera, questão um. Tá. um é um Eu vou olhar aqui. cilindro Só um parabólico. segundo. Então, eu pensei nisso também, mas se você jogar essa equação direto no GeoGebra, deu um cone. Não, a equação da um A1 é um cilindro parabólico. é um cilindro parabólico. Só A1 é um cilindro que parabólico. eu ia tirar uma dúvida dessa também, Com as Emerson, retas. Ah, pode porque falar. eu fiz o método e a gente viu na aula um pouco diferente do que está no livro, sabe? E no caso, aí eu vou ter dois autovalores repetidos. Aí aquela questão da ordem da matriz você acabou de explicar. Mas aí, os vetores na matriz U, Aham. como que funciona? Porque se eu pegar um vetor do autovalor repetido, e aí eu tenho outro vetor do outro autovalor, né, que não é o repetido, eu só tenho dois autovalores distintos. E eu Uhum. fizer o produto vetorial entre eles, eu acho um terceiro vetor que é perpendicular aos dois primeiros. E aí eu tenho que colocar. Só que não é normalizado. Sim, não, já está normalizado já, que eu já estou considerando normalizado. Aham. Entendeu? E aí, se eu. Para eu jogar naquela matriz U, para eu conseguir a base ortonormal, que ordem que fica esses vetores? Fica de acordo com os autovalores que eu consegui antes, e aí o autovetor novo que eu consegui fazendo o produto vetorial entra onde? Então, ó, eu fiz da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui, basicamente, o que eu fiz, aí você me diz se resolveu sua dúvida ou não, tá? Nessa primeira questão, era algo desse tipo aqui. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, mais 2xyz, mais 2yz, mais x menos y. Mas, assim, acho que se chegou na resposta que você havia dito, que tipo de cônica era, muito provavelmente está correto. Tá. Nesse caso, a matriz A é uma matriz composta só de uns. Sabe por quê, Enos? Ou seja, Eu consegui rotacionar a quádrica, só que o cilindro ficou de a modo 90 graus diferente. do que ele deveria ficar, entendeu? Uhum. Eu acho que não tem problema, tá? Mas só para complementar o que eu estava falando. Então, você pega essa matriz aqui. O determinante disso aqui, A menos lambda I, vai ser lambda ao quadrado vezes 3 menos lambda. Ou seja, vai ter a linha igual a B' igual a zero, que aqui uma raiz dupla, né? E o C' igual a 3. Imagino que até esse momento aqui você fez exatamente igual. Exato. Aí, basicamente, a equação, quando você botava, tipo, essa equação aqui, a linha x igual a zero, como a linha é igual a zero, essa equação ficava ax igual a zero. E, em suma, ela diz que x mais y mais z é igual a zero, e um modo de resolver ela seria dizer, você vai encontrar os seguintes autovetores. Deixa eu botar aqui. 0 menos 1, 0, 1 menos 1. Aí você pegou o produto vetorial deles dois, foi isso? Isso, porque eles Para seu são. V3? Então, Isso. eu fiz isso também. Só que não esses dois, né? No caso, os normalizados desses dois. Os normalizados desses dois. Mesmo os normalizados desses dois, eu acho que quando você faz o produto vetorial, vai dar 1 sobre 2, 1 sobre 2 e 1 sobre 2, que não é normalizado. Então eu teria que normalizar para poder a resposta ficar correta. Mas Ah, mesmo assim, eu acho que dá problema. dá, Ó,
Peraí, só corrigindo aqui. Eu não peguei esses dois. Eu peguei um desses, e na verdade os meus vetores não foram bem esses. Foi -1, 0 e 1, que é o mesmo vetor, mas o meu outro vetor é -1, 1 e 0. E aí eu peguei, como isso define um plano, Exato, exato. eu peguei um desses vetores, e aí eu peguei o outro alto valor, que tem um outro alto vetor, e aí eu fiz o produto vetorial entre os Perfeito, autovetores dos perfeito, dois perfeito. autovalores, entendeu? Tá. Para quem não entendeu o que você fez, pode fazer o seguinte procedimento. Então, eu vou chamar esse daqui de V1 e esse daqui de V2. Eu vou tomar W2 como sendo V2 menos a projeção de V2 em V1, que isso daqui é tipo o processo de Gram-Schmidt, basicamente, vocês vão ver em álgebra linear. E aqui você vai encontrar -1 sobre 2, 1, -1 sobre 2. O 1 vai ser aquele V1 normalizado, que é basicamente que você já havia encontrado. Então aqui vai ser tipo 1 sobre raiz de 2, -1 raiz de 2. E o 2 vai ser esse W2 normalizado. W2 dividido pela sua norma. É paralelo ao que você falou. Você falou -1, 1 e -1, né? Eu consegui -1, 1 e 0, e -1, 0 e 1. Então, tá. Não sei se está correto. Porque eu fiz essas contas aqui no programa de computador e eu encontrei que o 2, talvez esteja correto, mas você fez o produto vetorial, produto escalar e viu que deu 0, que eles são ortogonais. Então, esses dois primeiros vetores que eu falei, o -1, 1 e 0, e esse outro vetor, -1, 0 e 1, são do alto valor 0. E aí eu tenho o vetor do alto valor 3, né? Que é o vetor 1, 1 e 1. Entendi. Entendeu? E aí essa primeira parte, inclusive, é a mesma matriz que o professor passou na aula, entendeu? Então, é o mesmo sistema linear. Eu peguei o mesmo sistema linear que ele passou, que é uma matriz toda cheia de uns, e aí eu peguei esse mesmo resultado que ele tinha passado na aula. Perfeito, perfeito. Essa outra parte que eu fiz por um sistema de computação, que existem alguns algoritmos na internet. Tipo, você digitar Gram-Schmidt, você colocar esses dois vetores que você encontrou, ele já normaliza esse e já encontra um outro vetor do mesmo espaço de autovetores, que é de modo que eles dois sejam ortogonais. E o terceiro é o produto... o 3 seria o produto vetorial, 1 vezes o 2. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Que é basicamente 1 dividido por raiz de 3, 1 dividido por raiz de 3 e 1 dividido por raiz de 3. Foi isso daqui que eu encontrei. E aí, quando eu faço a questão, eu cheguei nessa equação aqui, ó. Você chegou em algo muito diferente disso? Deixa eu esperando você terminar de passar para ver aqui. Que é esse Faltou parabólico. só um -2 raiz de x para ficar igual. Menos raiz de 2x. Menos raiz de 2 x multiplicando? X multiplicando. Foi só isso que tá diferente. Tá, deixa eu pensar um pouquinho. Porque o x... Tá. Porque essa matriz... Tá. Quem determina quem é x, quem é que está multiplicando x, é a matriz K', certo? Certo. E a matriz K' é K vezes Q. Então, se tiver algum erro aqui nessa parte, é um erro na metodologia para encontrar Q. Então, esse vetor, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, você consegue ele também pelo outro alto valor, o 3. Se você utilizar ele, você chega nesse mesmo vetor.
E aí Exato. eu tinha conseguido esse Uhum, vetor não, pelo alto valor. E aí eu fiz tá, esse vezes tudo o bem. produto vetorial do primeiro, entendeu? Para conseguir esse outro que você O fez, o Grand segundo. Schmidt. O segundo. E você não E conseguiu algo paralelo aí, deixa eu ver aqui, peraí. porque, ó, não é paralelo a menos um, o 2. Não foi isso que eu consegui fazendo Tá, porque, ó, o produto bora vetorial. dar uma conferida aqui. Só um segundo. Né, Schmidt? Ó, tem um outro site, que é esse daqui, ó, Autovetores. Esse site aqui calcula autovetores. E o outro faz Grand Schmidt. Eu basicamente resolvo essas questões usando esse site aqui, porque, enfim, me é obrigado a fazer tanta conta assim. Então, só um segundo. Deixa eu só ver aqui se vai aparecer uma matriz 3x3. Tô preenchendo aqui que é meio lento, tá bom? Mas talvez seja possível que cada das matrizes as cônicas que a gente tinha várias possibilidades de rotação. O Enzo, eu tô olhando aqui, eu escrevi umas linhas no Wolfram para poder fazer essas questões, sabe? Para ele calcular para mim sozinho. E eu Uhum. voltei aqui nos cálculos, ele deu para mim que o vetor unitário W, fazendo o produto vetorial com os dois autovalores que eu tenho, dá 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6 e menos raiz de 2/3. E aí, montando a matriz U e fazendo KU, né, o que você chamou de Q, a matriz aí, eu chamo de U aqui, a matriz K' dá menos raiz de 2, menos raiz de 2/3 e 1 sobre raiz de 3. E por isso que apareceu o Tá. menos raiz de 2x, entendeu? Eu acho que eu devo ter anotado errado aqui mesmo, de fato, os autovalores do zero. Ó. Os autovetores do zero são menos 1, menos 1, 0 e 1. E o do Exato. 3, você já havia encontrado que era 1 e 1, então ele é normalizado, é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Aí, a partir desse primeiro aqui, você normalizou e multiplicou o primeiro pelo terceiro para encontrar o que eu chamei de U2, né? Foi exatamente isso. Perfeito, perfeito. Esses são meus valores. Ótima ideia, ótima ideia. Então, acho que todo mundo pode fazer isso. Pegar esse. Deixa eu escrever aqui.
É menos 1, 1 e 0. Aí depois você normaliza, né? É, tipo, isso daqui normalizado. Vou botar aqui normalizado. Vou botar aqui paralelo. Paralelo. O 3 é paralelo a 1, 1 e 1. E o 2 é igual a 1 vezes o 3. Tá, isso daqui pode, isso aqui tá correto, não tem nenhum problema em fazer isso. Acho que é uma ótima ideia. Então, a gente já pode parar de falar sobre a questão 1, se alguém tiver mais alguma outra questão para a gente discutir. O meu último ponto era que ordem ficam esses vetores naquela matriz Q ou matriz U, né? Fica os dois Tá, autovalores na ordem que você coloca a linha, B' e C'. Porque o 1 tem que ser o alto. Mas e o que eu fiz produto vetorial? E o que eu obti por produto vetorial? Pertence ao 0 ou 3? Pertence ao 0. Beleza. Tá? Pertence ao 0. Então ele vai ser o segundo. Ó, eu não estou entendendo exatamente qual pergunta que vocês estão fazendo sobre o vértice. Eu vou dar uma. Não, ele tem Eu que vou. Pode falar. A questão não diz qual que é o vértice da cônica. A gente não entendeu porque teria que assumir. Então, ela não diz, de fato. Na minha opinião, eu acho que isso é um problema na escrita da questão. Sim. E eu adotei que o vértice está na origem. Sim, mas foi tipo, isso. Como é que a gente sabe se os professores vão aceitar a gente adotar o vértice na origem? É porque é comum, quando eles não falam onde está o vértice está na origem, entendeu? É tipo canônico adotar isso. Ah, tá, entendi. Obrigada. Eu acho que você não deveria se preocupar com isso. Tá bom, obrigada. Tá? Aí me perguntaram sobre a questão 5. Alguém daqui fez a questão 5? Você fez, Guilherme? Eu acho que o Guilherme estava falando comigo. Não cheguei nela ainda, não. Tá. Então, não tô falando muito rápido porque meu dente, arranquei uns cis e tal, tá doendo um pouco, mas eu vou tentar falar aqui algumas coisas sobre a questão 5, e aí a gente... Tá. A questão 5, ela é basicamente um caso particular do seguinte teorema que vocês podem até procurar na internet. Teorema que diz o seguinte: se A é uma matriz simétrica, deixa eu pegar bem aqui o enunciado, que eu tenho ele demonstrado. Só um segundo, eu vou abrir minha galeria de fotos. Mas é basicamente o seguinte: se há uma matriz simétrica, e x1 e x2 são autovetores de A relativos... Nossa, travou muito, deixa eu desligar minha câmera. Correspondentes aos autovalores lambda 1 e lambda 2. Então, lambda 1 diferente de lambda 2, tá? Então, x1 e x2 são ortogonais, ou seja, o produto escalar entre eles é igual a zero. Essas coisas aqui vocês vão estudar mais em detalhes quando vocês estiverem estudando álgebra linear, que basicamente tem a ver com a diagonalização
de uma matriz enfim. E basicamente a primeira coisa é, toda matriz simétrica, ela tem autovalores reais, e aí esses autovalores reais, se eles são distintos, então os autovetores correspondentes a autovalores distintos, eles têm que ser automaticamente ortogonais. Isso daqui tem a ver também com o teorema espectral, que vocês vão estudar. Quer dizer, vocês não sei se todo mundo vai ter álgebra linear. Mas, enfim, a solução da questão, a ideia principal da solução da questão é essa daqui. Ó, nesse caso em questão aí, A é uma matriz 3x3, certo? Então, o X1 é uma matriz... X1 e X2 são matrizes 3x1. Tá? De modo geral, você tem matrizes N por 1, então o produto escalar entre elas é igual à multiplicação da... Acho que travou aqui, só um segundo. É igual à multiplicação da transposta da primeira vezes a segunda. Um exemplo. Sei lá, você tem essa matriz aqui, 1, 2, 3, e essa outra matriz aqui, 1. Se você for fazer o produto escalar entre elas, tem que multiplicar essas coisas aqui que eu estou ligando e somar. Isso é basicamente fazer produto de matrizes da transposta da primeira pela segunda. Essa é a ideia fundamental da solução. E aí, a partir disso, vocês têm que deduzir que alfa x1, x2, alfa x1, produto escalar x2, é igual a beta x1, produto escalar x2. Se isso for verdade, então acontece que alfa menos beta, colocado em evidência, vezes x1, produto escalar x2, é igual a 0. Mas a gente está supondo que alfa é diferente de beta. Então, alfa menos beta é diferente de 0. Se aquele troço é igual a 0, então o produto de x1 com x2 é igual a 0. Então, toda a questão se reduz a provar isso. Para provar isso, vocês têm que usar artimanha, em algum momento, usar esse tipo de coisa. Onde aparecer produto escalar, escrever ele como produto de matrizes desse tipo e usar as propriedades de produto de matrizes. E lembrar que AX1 é igual a alfa x1 e que AX2 é igual a beta x2. Ou seja, x1 é um autovetor de alfa e x2 é autovetor de beta. É basicamente isso a questão. Eu não posso escrever mais, porque senão eu vou dar a solução por completo. Alguma dúvida? Desculpa, não entendi muito bem, tipo, o que eu tenho que fazer, qual raciocínio eu tenho que usar, porque a única coisa que eu tinha tentado fazer era achar o polinômio P lambda, mas... Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Ele tá realmente grande. Não é tão grande essa questão, ela é bem pequena, mas se você for... Não, o polinômio, eu digo. O polinômio é gigante. Vocês têm que usar que ela é uma matriz simétrica. Ou seja,
Eu estou escrevendo aqui no chat, que A transposta é igual a... Na verdade, eu não vou escrever no chat, que sempre que eu escrevo no chat, centenas de pessoas mandam um e-mail para mim perguntando o que eu escrevi. Deixa eu escrever aqui na tela. Então, vamos lá. Basicamente, isso daqui, ó. Vocês vão iniciar com essa informação. Alfa vezes x, vezes x1 vezes x2, vai ser propriedade associativa. Isso pode ser escrito desse modo, produto vetorial. Ok. Só que isso daqui a gente tem a seguinte equação. A gente tem que x1 satisfaz aquela primeira equação. Isso daqui quer dizer o seguinte, quando aplica a distributiva, que AX1 é igual a alfa x1. Então, onde está escrito AX1, eu coloco AX1, produto escalar x2. Continuando. Isso daqui, produto escalar. O que é produto escalar? Produto escalar é a transposta de uma dessas matrizes um produto da outra matriz. Então, coloca transporte de uma, produto da outra. Isso que eu falei para vocês que era produto escalar em termos de multiplicação. Só que o que é transposta do produto de duas matrizes? Transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Só que aqui, nesse momento, eu uso que A é simétrica. O que significa A ser simétrica? Significa que A transposta é igual ao próprio A. Então, aqui fica x1 transposta A vezes... Desculpa, eu escrevi o símbolo de produto escalar, mas não era mais. Eu estava só fazendo multiplicação de matriz. x2. Ok. Nesse momento, eu tenho que lembrar o seguinte, que AX2 é igual a beta x2. Até escrevi aqui atrás, ó, AX2 é igual a beta x2. Isso daqui você deduz da segunda equação que está escrita lá no enunciado. Então, isso daqui fica x1 transposta beta x2. Só que beta é tipo uma constante, ela pode ir para fora aqui da multiplicação. Então fica x1 transposta x2. Mas o que é x1 transposta x2? É x1 produto escalar x2. Então deduzir que alfa x1 produto escalar x2 é igual a beta vezes produto escalar x1 x2. E a partir disso, por meio dessa parte aqui, cadê? Por meio dessa parte aqui, é possível deduzir que o produto escalar x1, x2 é igual a zero, e significa que eles são ortogonais. É isso. Tá? Isso é a solução. Mais alguma pergunta? Menos, em relação às questões 3 e 4, elas têm uma ideia meio, tipo, eu tentei pensar em alguma forma de fazer elas, e elas pareciam ter uma ideia parecida. Uhum. Primeiro, eu pensei em usar aquela situação que o livro coloca, lá aquele segundo teorema lá, da identificação de cônicas. De cônicas não, de quádricas. O teorema 7.4. Só que, tipo, eu não posso usar aquilo porque FD, por exemplo, em algumas delas, nas duas, já não são nulos, né? Então, eu só pego as equações mesmo das quádricas e comparo, tipo, por comparação mesmo, porque eu não achei outro jeito de... Ó, eu fiz por...
A 3 em específico, eu pensei por comparação. Que na 3, deixa eu ver aqui o enunciado dela. A 3A é sobre equação de elipsoide. E aí eu vou lá e pego, como é a equação de elipsoide? É x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado, mais e ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a 1. É uma equação desse tipo. Então eu sei que as coisas que estão dividindo x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado tem que ser positivas. E aí eu vou reescrevendo a equação de modo que apareçam algumas coisas lá embaixo do x ao quadrado, y ao quadrado e assim por diante. E eu vejo qual condição eu devo impor para que aquilo seja positivo. Entendeu? É mais ou menos essa a ideia, mas é sem mistério. Questão 3 e 4 são bem fáceis. Essa lista foi feita para ser bem fácil e ser resolvida rápida. Na 4, em particular, no item A, que fala sobre paraboloide elíptico, eu usei o seguinte, que é a equação de um paraboloide elíptico, a 4.A, fala sobre paraboloide elíptico. Eu sei que a equação de um paraboloide elíptico é desse tipo aqui, ó. CZ igual a x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Aqui é mais. Ao quadrado. Só que algo desse tipo aqui é um pouco ruim, porque esse C pode ser tanto positivo quanto negativo. Se eu dividir por C de ambos os lados, fica melhor para poder fazer a câmera ligada. O computador é um pouco lento, quando deixa a câmera ligada ele fica travando. Então, nesse caso, eu prefiro dividir por C. E tipo, ficar alguma coisa da forma Z ao quadrado. Tá. Aí como é que eu sei que algo está escrito dessa forma? Se o C pode ser positivo ou negativo, e esse outro troço aqui está ao quadrado, então significa que o sinal daquilo que divide x ao quadrado é o mesmo sinal daquilo que divide y ao quadrado. Então, vejo quando é que eles vão ter o mesmo sinal. E construo a tabelinha, tipo, vejo, se lambda é maior do que 1, sinal é positivo de tal coisa, negativo de tal coisa, tabela de multiplicação, igual as coisas de ensino médio, sabe? Não tem muito mistério, né, nessas outras. Tipo, eu deduzi que ia ser um paraboloide elíptico se essas duas coisas aqui tivessem o mesmo sinal. Aí eu construo a tabela de sinal de ambos, ou vendo, essa é positiva, essa é negativa, mais com menos dá o quê? E essas coisinhas, sabe? Não, tranquilo. Eu só queria confirmar que eu não podia usar aquela relação do teorema. Então, aquele teorema, ele é ótimo para você conferir as coisas. Mas, a rigor, ele é ruim porque em nenhum dos casos ele determina de maneira completa o que é. Tipo, às vezes fala, é um paraboloide, ou um par de retas, ou... Sempre tem ou. Então, é um pouco ruim. Inclusive, eu tive uma dúvida também em relação a ele, em relação à questão 1. Pode perguntar, mesmo sendo em relação a 1? Pode falar. Por exemplo, ele fala que quando dois dos valores entre a linha B e C dão 0, quer dizer que ele pode ser ou um paraboloide elíptico ou dois planos paralelos. 2 planos ou um plano, isso. Aí, só que aí eu achei na questão 1, quando eu joguei direto no GeoGebra, eu achei o cone. Eu sempre esqueci, eu não lembro se é o cone elíptico, mas eu acho que é um cone elíptico. Acho que era paraboloide elíptico, não lembro. Deixa eu ver. É cilindro paraboloico. Na questão 1. Então, mas quando eu joguei no GeoGebra, ele não deu um cilindro. Tipo, quando eu fiz o processo, tipo, de achar as matrizes e tal, e achar fazer a mudança de coordenadas, eu achei um paraboloide cilíndrico.
Só que aí, quando eu joguei direto a equação que tinha lá, ele deu um cone elíptico. Significa que tem algum erro, né? Então, mas não era para ele ser um paraboloide cilíndrico mesmo? Deixa eu ver, deixa eu conferir, só um segundo. É o teorema 7.4. 4, se eu não me engano. Tá na página. Calma. Encontrei aqui. É o caso em que exatamente dois são nulos. Então, é um cilindro parabólico, um par de planos paralelos, ou um plano. Se não for nem um par de planos paralelos e nem um plano, a única possibilidade é o cilindro parabólico. Se você encontrou alguma coisa diferente disso, está errado. Se o GeoGebra deu diferente disso, porque você digitou errado. É impossível. Não, então, mas, ó, eu fiz o seguinte: eu achei os autovalores, né? E deu zero, deu 2, deram zero. Aí eu joguei essa equação que eu encontrei no final, deu um cilindro parabólico. Só que quando eu joguei a equação bruta, tipo a que tá lá em cima, tá ligado? A primeira, deu um cone elíptico. Isso que não tá fazendo. Isso que eu não sei. Tá, eu vou escrever aqui no GeoGebra, então, pra gente finalizar. Exato, a dica da Vitória tá correta. No GeoGebra aparece uma variável que fica mudando lá e você vê como tá correto. Acho que o GeoGebra é o melhor amigo de vocês nessa matéria aqui, né? Quer que eu te falo, Eno? Você já sabe. Eu tô com um telefone aqui. Eu uso o telefone como uma segunda tela. E aí, era isso que você havia encontrado? Não. Bom, eu posso ter errado também agora. Provavelmente deve ter escrito errado. Sim. Ô, Eno, você Oi, dá uma olhadinha nesse link que eu mandei no chat, vou rapidão, olhar. por favor. Eu joguei, eu consegui a mesma figura, né? A superfície em vermelho é a equação bruta, lá de cima. Em azul é a rotacionada que eu encontrei. Uhum. Não deveria estar 90 graus do que ela tá? Ó, cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu não tenho muita noção geométrica do que acontece nessas situações. Eu estudei esses assuntos de maneira bastante algébrica e sem ficar olhando as figuras. Então, eu realmente não sei o que acontece geometricamente na parte de quádricas. Então, eu prefiro não me arriscar em falar como é que deveria ser ou não. Beleza, então. Tá? Eu sei que quando eu encontrei, a que eu encontrei, apareceu algo que era. Tipo, a que eu encontrei era algo assim, ó, deixa eu. Raiz square. Hoje é a última aula, né? Ainda tem a parte da recuperação, acho que ainda tem 2 monitorias. Eu havia encontrado isso. Depois eu tenho que conferir esses cálculos aqui, né? Ó, o que eu encontrei, essa reta aqui dele aparenta
ser algo paralelo ao eixo X. Então, facilita bastante a identificação. Mas eu realmente não sei. Aquele que tu encontrou, você disse que tinha um X multiplicando o quê? Um x multiplicando menos raiz de 2, né? Veja, peraí. Menos raiz de 2, né? É porque para poder eliminar esse menos raiz de 2, tem que ter um zero na matriz K', né? E eu não consegui achar um zero, né, na multiplicação. Mas é bem estranho. Eu confesso que é bem estranho esse negócio aqui aparecer torto, né? Também acho. Mas não tem termo misto aqui. Eu acho que o que atrapalha na identificação de cônica é ter termo misto, porque se não tem termo misto, você consegue completar quadrados e consegue fazer identificação. Então, eu apenas vou me limitar a dizer que eu não conheço muito bem o que acontece visualmente nessas situações e eu vou pela parte da álgebra mesmo, encontrar os autovalores, autovetores, analisar o que está acontecendo. E é isso. Mas eu acredito que vocês, identificando corretamente qual quádrica é, o professor vai considerar uma nota muito boa. Tá? Acho que você não deve se preocupar muito com isso. Eu vou finalizar a aula de hoje. Eu vou precisar sair porque a questão do meu dente está atrapalhando um pouco aqui. E é isso. Como eu disse, acho que hoje aqui é a última aula para aqueles que conseguiram passar direto. Então, boas férias aí para vocês. E acho que ainda vai ter mais 2 monitorias para quem precisar fazer exame final, né? Deixa eu ver se parou de gravar.